Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube, Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Muito boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, senhor. Boa noite, a senhora. Aqueles que costumam nos seguir nosso programa. Muito boa noite a todos vocês. Está no ar mais um programa Direito do Povo. Programa patrocinado pela RB Marketing Político, diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online. Programa que tem a pretensão de responder às questões jurídicas que você tem e que você manda para cá ao vivo, na hora. Evidentemente, se a questão for muito intrincada, se for muito elaborada, ou o problema for muito complexo, a gente se reserva o direito de responder na semana seguinte, né? Afinal, eu não sou dono da verdade, nem sei de tudo a todo momento, tá bom? E qualquer dúvida que você tenha, por favor, mande para a gente. Não liga para conselho de parente, de amigo, de vizinho, que diz, não vai atrás disso, não vai dar em nada, deixa quieto, tal. Procure o advogado do fórum gratuito, né? Ou manda a pergunta para a gente que a gente responde. Tá bom? Eu queria começar o programa de hoje falando sobre dois casos, duas dúvidas que me mandaram. Uma é da dona Silvia, que está se separando do marido, tem 2 filhos pequenos, um com 6, um com 8. Na verdade, eles não são, ela explica que na verdade eles não são casados no papel, mas têm 2 filhos, vivem juntos há mais de 10 anos, eles estão se separando, há uma certa confusão com quem vai ficar a casa, que eles compraram no papel, só contrato de compra e venda. Eu não entendo, com relação à casa, eu não entendi bem se é posse, ou se é compra e venda, ou se é aluguel. Eu confesso, dona Silvia, que eu não entendi. Mas a questão dela não é essa. A questão dela é que eles ou ela foi no Sejusc. O Sejusc é um juizado especial que os fóruns de todo o município do país inteiro possuem para atender casos simples, casos de pessoas que não têm dinheiro, casos que possam ser resolvidos, não é, com o pessoal altamente especializado. Eles fizeram uma audiência, tentaram a conciliação não no sentido de tentar de novo o relacionamento, não é isso. A conciliação judicial significa tentativa de acordo, né? Então, em vez de um juiz ter um mediador ou mediadora, que é uma pessoa altamente treinada, altamente capacitada para tentar o máximo possível convencer as pessoas a fazerem um acordo, a entrarem num acordo, ao invés de ficar brigando na justiça, principalmente quando tem filho pequeno. Porque o casal, quando está brigando na justiça, e principalmente se ainda estiver morando junto, ou se o marido ou a mulher estão sempre lá tentando ver o filho, enfim, forma uma confusão, forma uma discussão muito grande. E as crianças que não têm nada a ver com o relacionamento dos pais acabam presenciando discussões, quando não, tentativas de agressão ou ameaças de agressão física, e não raramente a própria agressão física. Então, os fóruns de todos os municípios possuem esse centro de juizado especial, no áudio que ela me mandou, que no final das contas eles estão quase se resolvendo com a questão da casa, com a questão de pensão alimentícia e tudo mais. Mas como não houve uma tentativa de conciliação, há um outro recurso que o fórum costuma usar, não é?
que é chamada Oficina de Parentalidade, né? E a dona Silvia ficou muito assustada, porque ela recebeu uma intimação na casa dela, né, com um convite, e o nome é esse, é convite, para que ela levasse os filhos em um determinado dia no fórum, para que ela e os filhos participassem da oficina de parentalidade. E ela ficou muito assustada, e a questão dela é essa, se ela pode ir, se ela deve ir, que ela está com medo, o que acontece se ela não for, não é? O que eles vão fazer com ela lá, que oficina é essa, enfim. Me crivou de pergunta, porque ninguém esclarece, apenas manda o convite para participar da oficina de parentalidade. Muito bem, eu vou explicar para a senhora, dona Silvia, assim como para todos que estão nos assistindo, que a oficina de parentalidade é feita com palestras para as crianças, com trabalhos de brincadeira, tem brinquedo, tem uma espécie de parquinho para a criança pequena lá, né? Tem bloco para montar, tem quebra-cabeça, tem psicólogos treinados, assistentes sociais treinados, todo mundo participa. E não é só uma família que participa, são várias famílias que em geral estão nesse tipo de situação, que participam dessa oficina de parentalidade. Então lá você vai ouvir palestra, vai ouvir o comportamento adequado e tudo, gente, absolutamente tudo, baseado na soberania do interesse das crianças. Ou seja, esta oficina e todos os profissionais que dela participam vão, na realidade, ensinar as famílias a respeitar, pai e mãe, principalmente, a respeitar o interesse da criança. Então, conselhos que não são só conselhos, são demonstrações do que acontece com uma criança que fica ouvindo discussão todo dia, do que acontece com uma criança que vê o pai bater na mãe, por exemplo, né? O tipo de trauma, o que a criança precisa, qual é o grande interesse da criança, o que é melhor para a criança, ou seja, qual o comportamento familiar adequado para que a criança consiga entender, compreender e principalmente sobreviver sem grandes traumas à separação de seus pais. É disso que se trata a oficina de parentalidade, tá bom, dona Silvia? Então, meu conselho é que a senhora não se assuste, que a senhora fique calma, e meu conselho absoluto é que a senhora vá. A senhora também pergunta se é obrigado a ir. Não é obrigado a ir. A senhora não precisa ir. Mas, e se teu ex-marido for, por exemplo? Aí vai ficar mal para a senhora, né? Porque ele vai e a senhora nem vai nem leva os filhos. Aí isto vai ficar no processo, isso vai ficar contido lá, de que ele compareceu e a senhora não compareceu e não levou os filhos também. Mas meu conselho enfático é que a senhora compareça a essa oficina de parentalidade no dia e hora marcado, juntamente com as suas crianças. Tá bom? Se teu marido estiver lá, se teu ex-marido estiver lá, melhor ainda. Porque quem sabe vocês dois entendem de uma vez por todas como é que pode ser, de repente, muito benéfico um acordo entre vocês. Chegar num acordo para que as crianças não sejam prejudicadas. Não é? Por exemplo, é um imóvel só, pequeno, humilde, pelo que entendi, que ambos compraram, porque os dois trabalham, as crianças ficam na creche, e é uma casa bastante humilde, e dois trabalham, o casal trabalha. Muito bem. Entendam o seguinte: Adão, tá bom, então vai vender e ficar metade para cada um, tá bom. Com essa metade, teu ex-marido não vai comprar nada. Com essa metade, a senhora também não vai comprar nada. Tá certo? Vai morar do quê? Os dois vão morar de aluguel? É melhor um só morar de aluguel. E outra coisa, as crianças vão morar aonde? Não é? Em que condições? Hoje em dia está tudo caro.
Deixa as crianças ficar no lugar que está, deixa para vender depois que as crianças ficarem grandes, ou passem vocês dois os direitos desse imóvel, sejam esses direitos quais forem, se é registro, passa a propriedade, se é contrato compra e venda e só a posse, passa a compra e venda, passa a posse para os filhos. E estabeleçam o usufruto. Então, por exemplo, não é mais da mãe, é das crianças o imóvel. Mas a mãe tem usufruto, significa que ela tem o direito de morar lá e que os filhos não vão poder vender. E no próprio documento de usufruto, está dizendo lá que a casa foi comprada pelos dois. É uma maneira de assegurar com um mínimo de conforto, né? Para que pelo menos teus filhos tenham onde morar. Quem sabe teu ex-marido entende isso, quem sabe a senhora também entenda isso. E para que isso seja entendido pelo casal, muito provavelmente, não é? Os profissionais especializados que estão lá no fórum vão falar de tudo isso, vão falar sobre todas essas questões, mas sempre voltados, sempre tendo como baliza, como norte, como princípio, o interesse das crianças. Portanto, dona Silvia, a senhora vai sim, é meu conselho, vai, porque a senhora vai ver quanto é importante a senhora e seu ex-marido respeitarem e atenderem os interesses de seus filhos. A senhora vai saber como faz bem para a vida futura deles, para quando eles forem adultos, né? Terem os interesses infantis enquanto crianças atendidos. Eles vão melhor no estudo, eles vão se conscientizar que precisam estudar para ser alguém na vida, para poder ter uma profissão, né? Para poder ganhar o dinheiro, eventualmente até sustentar ambos os pais. Agora, com uma casa em conflito, muitas vezes sem ter onde morar, ou morando mal, ou vendo pai e mãe discutir por causa de dinheiro, etc, 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 vocês podem ter certeza, e a senhora pode ter absoluta certeza, dona Silvia, vai ser muito difícil os seus filhos levarem os estudos a sério. E mais do que isso, vai ser mais difícil ainda seus filhos estudarem o suficiente para amanhã, para quando se tornarem adultos, ingressarem numa faculdade pública aí e quem sabe ser um grande profissional futuramente, tá bom? Isso tudo é moldado, isso tudo depende de como a criança é tratada durante a sua infância, né? E por isso a importância desses profissionais, psicólogo, assistente social, oficiais de justiça, enfim, professores, tem uma gama de profissionais gabaritados, qualificados, justamente para demonstrar isso para todos vocês. Tá bom, dona Silvia? A outra dúvida que me passou o Roberto é um pouquinho mais complicado. A situação dele do ponto de vista emocional e jurídica, não é tão complicada, mas é delicada. Porque veja o que aconteceu. Eles moram num bairro, nesse bairro tinha lá um loteamento há tempos atrás, e tinha lotes de 10 por 30, que é um lote, era pelo menos um lote padrão dos loteamentos urbanos de 20, 30 anos atrás, né? Ocorre que em municípios da periferia, lotes de 10 por 30 acabaram ficando grandes. Então, o proprietário que não tinha construído, tinha construído uma casinha pequena, o que ele fez? Muitas vezes, ele dividiu o lote dele no meio e vendeu a outra metade. Então, a situação lá começou assim. É um lote só, que está inscrito na prefeitura, né, rua tal, número tal, que é um lote só de 10 por 30. Tempos atrás, o antigo proprietário dividiu em dois e vendeu metade
para o Roberto e seu irmão, metade para uma outra pessoa. Muito bem. Esse IPTU, esse imposto predial, vem no nome do vizinho. Até hoje eles dividem com o vizinho, porque o imóvel para a prefeitura continua tendo um terreno de 10 por 30. Na parte que o Roberto e o irmão compraram, o que eles fizeram? Eles construíram 2 casas. Uma na frente e uma nos fundos. Por ser dos fundos, a casa dos fundos é um pouquinho maior. Por ter ficado voltado para a rua, e o terreno, além do que, é um aclive, isto é, tem a rua aqui e o terreno desce um pouco, né? Então, o Roberto ficou com a parte da frente, o irmão dele com a parte do fundo, um pouco mais para baixo, porém com uma metragem maior do que a metragem que o Roberto ficou. E aí o que aconteceu? O Roberto e o irmão, cada qual construía a sua própria casa. O Roberto, inclusive, fez um segundo piso, né? Que vai até acima da garagem da casa. Muito bem. Acontece que os 2 irmãos atualmente estão se desentendendo, né? O seu Roberto e o irmão dele não estão mais nem se falando. Não está dando para suportar a convivência. Para piorar, as respectivas esposas e filhos também discutem entre si. Então, o que acontece? O irmão do seu Roberto, eu estou falando irmão do seu Roberto porque ele não me disse o nome, mas o irmão do seu Roberto está querendo vender o imóvel. E como ele não fala mais com o irmão, não fala mais com o Roberto, o Roberto, então, fez essa questão porque ele recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo, eu estou ligando para o telefone, porque o irmão dele botou uma placa na frente, na garagem, dizendo vende-se. E botou lá 2 telefones celulares, nenhum deles do seu Roberto. Claro. E aí a pessoa ligou tal, e um dia bateu lá e tocou a campainha, o Roberto atendeu. Falou, olha, eu vim por causa das casas, né? Porque eu liguei antes, falaram que tem 2 casas aqui à venda, eu vim ver. Aí o seu Roberto tomou um susto, falou, peraí, não tem 2 casas à venda não, tem uma só, tem um só. E por que isso, gente? Por que ele está com medo? Porque, segundo a questão dele, que ele mandou, o contrato de compra e venda daquela parte que pertence aos 2, cada um pagou metade e tudo mais, tal. Esse contrato está só em nome do irmão do seu Roberto. Então, o seu Roberto, dentro da imaginação dele, se acha no direito de, não, está no meu nome, não é? Está tudo no meu nome, então é tudo meu. Tá certo? E não é assim. E o Roberto está preocupado. Pergunta o que ele pode fazer. Muito bem, seu Roberto. Daí que vem que eu falei que o problema não é muito bem fácil de resolver. Por quê? Primeiro, o terreno tem 10 por 25, certo? Tem 5 por 25. Era 10 por 30, virou 5 por 25. Ocorre que 5 por 25 é o tamanho mínimo de qualquer lote, de qualquer propriedade permitida no município. Não é? E principalmente porque se tem 2 imóveis lá, não dá para ter um lote, não é, de 7,5 por 2,5. Não dá. A prefeitura não aceita. Então, evidentemente também que as 2 casas foram construídas de forma irregular. Tá certo? Então, como é que vai? Existe processo? Existe processo de direitos. Não é? Teu irmão pode vender a parte dele? Não, você pode embargar a venda. Agora, você pode dizer para a pessoa que está comprando. Agora, ele pode vender sem que você, seu Roberto, fique sabendo que ele vendeu. E aí, de repente, aparece um cara aí dizendo, não, sai daí que eu comprei a casa agora é minha.
Então, seu Roberto, o que eu indico é que você procure um advogado no seu município. Se não tiver dinheiro para pagar esse advogado, procure a Ordem dos Advogados do Brasil no seu município, a OAB local, ou vá diretamente ao fórum. Explica o caso e diz: eu não tenho dinheiro para pagar o advogado. Tá certo? Então procura o aconselhamento do advogado, porque esse advogado certamente vai fazer uma notificação judicial ou extrajudicial para o irmão do senhor, para que o irmão do senhor observe os direitos, que assine um contrato, que vá ao fórum assinar um contrato, reconhecendo que metade desse terreno pertence a ambos, reconhecendo que ele só pode vender a casa dele e não a do senhor, enfim, sob pena dele sofrer uma ação de indenização e ressarcimento. Tá certo? Não é muito fácil de resolver. Então, procure advogado, procure saber se o advogado tem alguma experiência nesse ramo do direito, mas eu acho melhor ainda o senhor ir ao fórum e se aconselhar ou ir no juizado de pequenas causas, explicar a situação, para ver se o pessoal do juizado de pequenas causas consegue, sem que o senhor tenha um advogado nomeado, fazer isso que eu falei. Lembra que eu falei que os fóruns têm um setor especializado em tentar conciliação e tudo mais? Muito bem, isso não é só para a família, não. Para esse caso também, seu Roberto, se eu for procurar no fórum, eles podem marcar uma audiência de tentativa de acordo entre vocês dois, entre os dois irmãos. Tá certo? Eu espero ter esclarecido, seu Roberto. Então, o meu principal conselho é que, mesmo antes, pensando melhor, mesmo antes de eu procurar um advogado, eu procure o fórum. Procure o fórum, explica a situação, se eu preciso fazer alguma coisa. Eles vão chamar uma audiência. Tá certo? E nessa audiência eles não vão precisar levar advogado. Vocês dois irmãos, vão falar com o mediador ou com a mediadora, que é especializado no conflito, é especializado em tentar resolver o conflito através do acordo, sem que para isso haja briga. Deu para entender, seu Roberto? Ficou claro agora? Acho que sim, né? Então é isso. Camila Souza, boa noite, doutor Paulo. Beijos, Jardim Jacira. Beijo, dona Camila. Bom saber que a senhora está aqui nos assistindo novamente, viu? Um grande abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Débora Costa, boa noite, doutor Paulo. Sempre tem muito problema sobre divisão de bens. Beijos, Embu das Artes. Débora, é verdade. Problema... falou em divisão de bens, tem problema sempre. Sempre. São raras as pessoas ou as famílias que entram no acordo e dividem os bens sem nenhum problema. Manuela Bittencourt, boa noite, doutor Paulo Bonadis. Tá bom da Serra, atento na sua explicação. Muito obrigado, Emanuela. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham entendido. Zefinha Ferreira, boa noite, doutor Paulo. E a todos da TV Online. Boa noite, Zefinha. Bom ver você por aqui, viu? Bom mesmo. Bom saber. Dri Souza, boa noite, doutor Paulo. E todos da TV Online. Boa noite, Dri. A Dri é a Adriana, amiga nossa, de algum tempo. Roberto Ferreira. Boa noite, doutor Paulo. Programação cheia de conteúdo sempre. Muito obrigado. O Roberto Aparecido Ferreira, ele é simplesmente o dono, né, o magnata dono da Cidade Ativa TV Online. Às vezes, não é?
Às vezes não, ele está, na verdade, vigiando aí o trabalho de todo mundo, então ele entra no programa para saber se o que a gente está fazendo está sendo bem feito. Obrigado pela constatação, obrigado por sempre comparecer no meu programa, viu? Meu programa, viu, dono da TV? Muito obrigado, patrão. Vicky, boa noite, doutor Paulo. Muito boa programação. Muito obrigado, Vicky. A Vicky nos segue, está presente em quase todos os programas que a gente faz e ela nos assiste do Chile. Olha que bacana, né? Lá do Chile, assiste a programação e sempre manda um alô pra gente dizendo que está assistindo. Tá bom, gente? O estúdio aqui tá pedindo para que eu peça o nosso comercial, né? E após o nosso comercial, nós vamos então falar sobre alguns assuntos aí, inclusive de alguns absurdos que eu fiquei sabendo que está acontecendo lá no sul do país, né? E da mais nova programação da TV online, da Cidade Ativa TV Online. Tá bom, gente? Até já. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta com o programa Direito do Povo, o programa que tem a pretensão de resolver as questões que vocês nos mandam ao vivo, as questões jurídicas, os problemas jurídicos que sempre incomodam muita gente e que, por desconhecimento de saber que todo município tem que oferecer para o cidadão brasileiro assistência judiciária gratuita, não procuram advogado, por vergonha, por falta de dinheiro, né? Por medo da justiça. E também não procura advogado e fica com esse negócio atormentando a cabeça dele, porque fica seguindo o conselho de parente, de vizinho, de amigo. Ah, não vai atrás disso, isso não vai dar em nada. Né? Sapo de fora é sempre um problema, né, gente? Vocês precisam entender que isso acontece muito, tá bom? Mas eu queria aqui, em primeiro lugar, me solidarizar com o pessoal do sul do país, especialmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais especialmente ainda, ao pessoal do Rio Grande do Sul, cidades inteiras praticamente dizimadas, inutilizadas, né? Cidades como Canoa, por exemplo, que é um município que eu próprio conheço. Canoa faz parte da Grande Porto Alegre, né? É uma cidade que é como se fosse aqui um Guarulhos, aqui em São Paulo, um São Bernardo do Campo. São cidades significativas, muito parque fabril, muita indústria, né? Muita gente, muita população. A cidade de Canoas ficou literalmente 90% debaixo d'água.
Porto Alegre, grande parte da capital do estado, debaixo d'água. Perdas inimagináveis. Nem falo das perdas materiais, perdas de vida, não no sentido de morte, mas a pessoa que do dia para a noite perde tudo, perde a vida dela. Não é? Perde a vida. Tem que recomeçar como se estivesse nascendo de novo. Animais domésticos, esse sim, a gente pode falar que aos milhares, né, morreram, pessoas que morreram, casas inteiras destruídas. E aí eu fiquei sabendo de 2 grandes absurdos. O primeiro absurdo é que pegaram a Polícia Rodoviária Federal parando caminhões e multando esses caminhões que levavam doação. Gente, caminhão levando doação para os necessitados. Estavam dando multa ou até ameaçando apreender o veículo, o caminhão, por falta de nota fiscal. Gente, doação não tem nota fiscal. Doação é um ato de caridade. Aí ficou aquela bagunça. Parece que a Rede Globo veiculou que era uma notícia fake, e depois se comprovou que a notícia não era fake. Né? Veio até um comunicado do DENIT dizendo que houve um equívoco e que eles iam anular todas as multas, enfim. Continuem doando, gente. Eu garanto para vocês que em cada município desse país tem um posto de arrecadação. Né? Procure entidades que estejam arrecadando alimento para esse povo. Alimento, eles estão precisando de tudo, gente. Imagina precisar de tudo. Não é só alimento, é roupa, é agasalho. Parece que segunda ou terça-feira da semana que vem, além das chuvas que estão previstas em grande volume neste final de semana, está vindo uma frente fria e que vai chegar a 2 graus de temperatura semana que vem lá em Porto Alegre, lá no sul do país. Agora imaginem vocês, todo mundo encharcado, não é? Tudo úmido, umidade geral fazer 2 graus. E esse pessoal que perdeu, lá estava muito calor. Eu duvido que alguém tenha agasalho lá, que não tenha perdido agasalho. A primeira coisa que eles perderam foi o agasalho, que estava no armário, porque não fez frio esse ano ainda lá. E agora vai baixar para 2 graus, com a umidade do jeito que está. Isto aqui é uma penalidade, né? Todo mundo pensa, não é castigo divino. Não é. Não é castigo divino. É o planeta dando a resposta pelo tanto de bufetada, pelo tanto de desaforo que a gente praticou no planeta durante séculos, né? Eu ouvi da ministra Marina Silva uma frase muito interessante, que ela disse assim: passamos séculos transformando o meio ambiente em dinheiro, né? Destruindo o meio ambiente para transformar o meio ambiente em dinheiro. Agora nós vamos ter que gastar dinheiro para refazer o meio ambiente. Ministra, muito bem dita. É uma frase muito feliz, muito objetiva, muito pragmática, muito coerente, viu? Muito boa essa sua frase. Tá certo? Enfim, gente. Também fiquei sabendo que, por absurdo, né, como é a educação do povo brasileiro, né, que de um lado se mostra extremamente solidário, né? Solidariedade é uma tônica do povo brasileiro toda vez que determinado local, determinada região, determinada população sofre, né, com alguma desgraça, com algum desabamento, com alguma chuva torrencial, enfim.
o brasileiro é sempre pronto para se solidarizar, para arrecadar mantimento, para ir buscar. Hoje mesmo eu estava num supermercado e um senhor do meu lado disse para mim: nossa, não tem mais cesta básica em mercado. Antes faziam cesta básica no mercado, eu não achei, eu queria mandar lá para o sul, não consegui achar. E ele estava achando estranho isso, né? E depois foi confirmado pela caixa do supermercado que não tinha mesmo cesta básica, que é só numa determinada época do mês e tudo mais. Mas, enfim, né? Ter uma ideia. Mas, em meio a tudo isso, existem cidadãos, que eu não vou dizer que são cidadãos brasileiros, não. São cidadãos do inferno, né? Porque, no meio daquela balbúrdia toda, no meio dessa desgraça toda, você encontra bandido saqueando, bandido armado, né? Há notícias que em determinada região, lá de Porto Alegre, logo nos 2 primeiros dias, no primeiro, segundo dia da enchente, lá de Porto Alegre, havia uma determinada localidade lá, cuja quadrilha ou facção estava comandando o negócio. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar, estavam até ameaçando os voluntários, estavam indo resgatar pessoas, enfim, um absurdo. E aí, mesmo hoje ainda, existe espírito de porco suficiente para invadir, roubar barco que está salvando vida, invadir residência para tirar para ver se tem alguma coisa para roubar. Quer dizer, é um absurdo, né? Infelizmente existem pessoas assim. Que castigo merece uma pessoa dessa, né? Que pena merece uma pessoa dessa. E mesmo sendo advogado, mesmo aprendendo e ensinando na faculdade que todos têm direito a um julgamento justo, eles têm direito a um julgamento justo, mas esse país teria que, nesses casos, repensar, não é? Como é que a gente vai aplicar uma pena para um cidadão desse? Né? Fora os agravantes, mais do que os agravantes, para aumentar a pena de um espírito de porco desse, tinha que, na verdade, encontrar uma maneira que, durante o cumprimento dessa pena, esse espírito de porco, especialmente esse espírito de porco, que se aproveitou da desgraça, não só de uma pessoa, mas não de uma só família, mas se aproveitou da desgraça do lugar em que ele próprio vive, para fazer mal, para ameaçar, para praticar furto, para pegar o que não lhe pertence, para pegar em arma, né? Que ele não tivesse nenhum benefício previsto na legislação, que fosse obrigado a cumprir a pena dele até o final, né? Sem progressão, sem liberdade provisória, sem regime semiaberto, sem regime aberto, sem direito a sursi, sem direito a sair antes por bom comportamento, sem nada. Ficar em cana. Um cidadão desse merece. Não dá para falar outra coisa, gente. Né? Mas agora, eu gostaria de falar para vocês da nova programação da Cidade Ativa TV Online. Vem aí, meu povo, o programa chamado Política em Debate. Eu vou tentar esclarecer esse programa para vocês. O exercício maior da democracia do país está no voto, né? Está na urna, está na obrigação cívica que todo brasileiro tem. Obrigação que aqui fala-se, obrigação eleitoral, não é isso, não, é uma obrigação cívica que o povo brasileiro tem de escolher os seus representantes. Não é? Essa é a manifestação máxima, é a festa máxima da democracia, é o dia da eleição. É um dia de festa. Mas o que acontece nos municípios, nos pequenos municípios, ou nos municípios que não há
propaganda eleitoral gratuita, como existem nos grandes municípios, não é? O cidadão de uma cidade pequena, média, ou até grande, mas que não seja uma metrópole, não tem propaganda eleitoral gratuita, porque a televisão, as emissoras de televisão, não veiculam, não tem uma programação exclusiva em cada município. Então, eles têm que passar dos grandes municípios. O que acontece é que o cidadão desse município, onde não tem propaganda eleitoral gratuita, vota na indicação do amigo, na indicação do parente, na indicação do vizinho e, principalmente, no candidato que é o vizinho do bairro. É por isso que a gente vê sempre candidatos de municípios que escolhem o nome João do jornaleiro, Mané da padaria, não é? Enfim, fulano, no município que eu tenho, é fulano do táxi. Eu não posso falar o nome dele aqui, mas tem lá também. Tem outro vereador no município em que eu moro, que também é fulano de alguma coisa. E por que a população vota nesse tipo de candidato? Ou porque conhece mesmo e acha a pessoa bacana, que tem uma vocação política e tudo mais, ou porque não conhece outro. Muitas vezes, no bairro vizinho, há um candidato muito melhor do que o vizinho dela. Muito melhor do que aquele vizinho dela cujo único objetivo e único projeto que ele está prometendo para a vizinhança é: eu vou pedir para asfaltar aquela rua lá, do nosso bairro. Que é o que sempre vereador, a primeira coisa que promete é isso, né? Um asfalto na rua X. E, às vezes, né, pertinho dela, 500 metros, 1 quilômetro de distância, tem um cara muito bom, um cara estudado, né, com universidade, com opiniões políticas formadas, com projetos reais para o município. Como é que ela vai conhecer esse fulano? Esse fulano, muitas vezes, não tem, este bom candidato, muitas vezes, não tem dinheiro para pagar a própria propaganda política. E se ele não for o queridinho do partido, o partido não vai bancar a campanha dele. Porque a gente sabe, os partidos lançam 50 candidatos a vereador. Não é? Aí vai lá e assim, favorece, dá um jeito de favorecer aquela meia dúzia que é mais chegada na direção do partido. Quantos de nós não conhecemos pessoas, a cada 4 anos a gente vê isso em município, pessoas que são convidadas: não, eu quero, esse ano, eu quero você como candidato a vereador, você é um cara importante no bairro, você é um cara importante na tua comunidade, você vai ser um excelente vereador. Para quê? Para cumprir tabela, porque eles têm uma cota de candidatos, né, a ser preenchida. Mulheres. Todo partido tem que ter uma cota X, um número X de candidatas a vereador. Então, contrata uma coitada que enfim, empresta o nome para ser candidata. E o partido não divide as verbas de publicidade equanimemente, com igualdade entre todos os candidatos. Foi pensando nisso que a Cidade Ativa TV Online bolou o programa Política em Debate. É um programa que vai entrevistar em cada município da região do Cone Sud, né? Taboão da Serra, Embu das Artes, Tapicirica, da Serra, Cotia, Juquitiba, Embu-Guaçu e por aí vai, nessa região aí. O programa Política em Debate vai entrevistar todos os pré-candidatos e candidatos de todos os partidos. A Cidade Ativa TV Online convidou todos os representantes de todos os partidos de todos esses municípios da seguinte forma: explicou as regras do programa. Quais são regras? Quais são essas regras?
Cada vereador, cada candidato ou pré-candidato vereador vai responder as 5 perguntas. Estas mesmas 5 perguntas já estão na mão dos representantes do partido. O pré-candidato que gravar a entrevista dele vai responder as mesmas perguntas que o seu oponente. Por quê? Porque respondendo as mesmas perguntas, a TV ativa, a cidade ativa, a TV online, vai demonstrar a sua total imparcialidade. Na verdade, esta TV está comprometida com a democracia e não com este ou aquele candidato, este ou aquele partido político. Nós não vamos favorecer ninguém. Nós vamos entrevistar com as mesmas perguntas todos os candidatos. E o que acontece a partir de então? A pessoa, você que nos assiste, né? Por exemplo, na cidade do Imbu, nós sabemos que todas as programações da Cidade Ativa TV Online no Imbu têm, em média, 180 mil seguidores. 180 mil ouvintes. É mais da metade da população de Embu das Artes. E tenho certeza que depois que o programa começar, mais pessoas vão se interessar. Por quê? Porque é no programa Política em Debate que você, eleitor, vai saber a diferença entre um candidato e outro respondendo as mesmas perguntas. Vai ver se esse candidato do teu bairro ou de outro bairro, pouco importa, sabe falar, tem cultura e tem ideias para o município, além do vou pedir para asfaltar a rua tal. Nenhum deles vai pedir voto, até porque eles não podem fazer isso. Eles estão alertados de que eles não podem pedir voto enquanto for pré-candidato, enquanto não iniciar o período de propaganda eleitoral. O período eleitoral em que for permitida a propaganda deste ou daquele candidato. Os candidatos hoje em dia são pré-candidatos, sequer têm número ainda. Mas eles têm partido. Eles estarão sendo entrevistados e durante a entrevista vai aparecer o nome dele, o partido a que ele pertence e o telefone dele. E você, eleitor, vai conhecer o seu candidato. E se você tiver interesse nas propostas daquele candidato, no pensamento político daquele candidato, você vai poder entrar em contato com ele. E ele, candidato, por sua vez, vai poder postar na mídia social dele, divulgar a entrevista que ele deu, porque ele vai receber uma cópia. E vai saber o link do programa em que ele apareceu. Então nós vamos dividir esse programa assim, segunda vez. Esse programa irá ao ar todos os dias, ainda em maio, provavelmente dia 27, dependendo da organização que a gente conseguir fazer com relação às entrevistas, dependendo também da disponibilidade dos funcionários dos cartórios eleitorais. Minha gente, porque os funcionários dos cartórios eleitorais, se Deus quiser, nós encontraremos a agenda para eles virem aqui também falar sobre o dia da eleição. Os juízes eleitorais foram convidados, até toparam, mas o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, aqui de São Paulo, achou melhor que os juízes não dessem entrevista. Mas que falassem sobre a eleição os funcionários de cartório, dos cartórios eleitorais. Falar o que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição, o que confunde bastante. Isso é para vocês terem uma ideia de que o programa inteiro foi homologado pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. A própria Justiça Eleitoral não só vai mandar representantes para participar do programa, pelo menos do programa inaugural, como fez muito gosto, como me segredou um juiz
que evidentemente, de um desses municípios, que a evidência, eu não vou falar aqui o nome dele, nem que município ele está, mas ele falou, olha, foi uma excelente ideia. Vocês estão de parabéns, porque realmente o eleitor de municípios menores do que a capital não tem a chance de conhecer o seu candidato. Não sabe em quem votar. Fica à mercê do aconselhamento de parentes e vizinhos. Também serão entrevistados os candidatos a prefeitos e vice-prefeitos. Só que em vez de 10 minutos, o candidato a prefeito e o candidato a vice-prefeito terá cada qual meia hora cada um, 30 minutos cada um. Já com perguntas pré-estabelecidas, para que não haja favorecimento, para que haja imparcialidade. Todos eles responderão as mesmas perguntas. E através das respostas dessas perguntas, e eles também não vão nesse programa para pedir voto, e através das respostas que eles darão às perguntas pré-programadas que nós faremos, e já enviamos para todos os partidos, você, eleitor, vai saber quem é quem na eleição do seu município, independentemente do partido. Não é? Independentemente da linha, se é de direita, se é de esquerda, para o município, se o partido ou se o candidato é de direita ou esquerda, muito pouca importância tem isso. O munícipe quer uma cidade segura, quer uma cidade limpa, ele quer uma cidade que tenha educação municipal, tenha mais escolas, mais creches, mais transportes escolares e, principalmente, também, além da educação, a grande preocupação municipal é atendimento hospitalar, atendimento médico, posto de saúde, médico. A primeira entrada, a primeira aparição de alguém no esquema de saúde, né, no SUS, a primeira aparição do cidadão brasileiro no SUS é no município, é no posto de saúde, é na UPA, é na UBS. É lá que ele vai aparecer, obrigatoriamente. Se não for um caso de urgência, se não chegar de ambulância, ele obrigatoriamente tem que passar nesse clínico. E os clínicos estão em hospitais municipais. Daí a importância do município ter cada vez mais cuidado com o atendimento médico à sua população. Então, gente, está aí o escopo desse programa, está aí a explicação desse programa, está aí a beleza cívica desse programa. E eu tenho certeza que você, eleitor desses municípios que eu falei, acompanhará e nos assistirá e falará para os vizinhos. E mais do que isso, recomendará o candidato que você assistir no programa que seja bom, recomendará esse candidato não porque o vizinho falou, que o amigo pediu, não porque ele é o Zezinho da padaria, não, mas porque ele tem ideias, porque ele tem projetos para o seu município. Tá bom, gente? É com isso, então, com essa boa notícia, deixa eu só aqui responder aqui a Stephanie Pereira. Boa noite, doutor Paulo. Aqui em Portugal, sempre acompanhando sua programação. Beijos. Obrigado, Stephanie. Stephanie nos assiste sempre. Está lá em Portugal, se não me falha a memória. Lá na cidade do Porto. Assistimos pelo jornal A Voz do Mundo, na TV online. Muito difícil mesmo a situação. É verdade. Stephanie, nós estamos aqui a 1.200 quilômetros de distância. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, que fica a 1.200 quilômetros de distância da cidade de Porto Alegre. Mas de 600 quilômetros para baixo, ou seja, da metade do caminho até Porto Alegre, na cidade, lá no estado de Santa Catarina, até
o sul do Rio Grande do Sul, a situação está muito ruim mesmo. Traves Stana, boa noite, doutor Paulo. Espero que o seu trabalho esteja a correr tudo bem. Um forte abraço a todos da equipe Cidade Ativa Online. Muito obrigado, Traves. Malu Guimarães, estamos aqui, Parque Paraíso, assistindo ao vivo. Beijos, doutor Paulo. Beijos, Malu. Muito obrigado, viu, por estar nos acompanhando aqui. Então, gente, com esses caros espectadores, com esses caros seguidores que nós temos, né, que são muitos, e com a boa notícia dada a vocês da breve inauguração do programa Política em Debate, eu me despeço de vocês e, se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos aqui batendo esse papo nosso aqui, novamente. Até lá, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.